Muito bem, pessoal. Então a gente vai para a segunda parte da aula, onde a gente vai falar um pouco sobre o sistema de classificação proposto por Linneu, né, lá no século XVIII. Esse sistema de classificação, ele é um sistema binomial. O que eu quero dizer com isso? É que para identificar uma espécie, né, para dar nome para uma espécie, eu vou ter que usar sempre um nome composto por duas palavras. Essas duas palavras têm que vir em latim, e sempre que eu escrever, né, o nome dessa espécie, esse nome tem que vir destacado de alguma forma, né, no texto. No caso do texto impresso, geralmente esse nome científico vem em itálico, né, que é aquela letra deitadinha, né? Pode ser em negrito também, ou pode ser sublinhado. É só para a gente ressaltar que tem que vir destacado mesmo de alguma forma no texto. Muito bem, então é um nome composto por duas palavras, palavras escritas em latim, e tem que vir de alguma forma sublinhado. Essas são as primeiras regrinhas. Outra regrinha. O primeiro nome, né, do ser vivo, ele vai indicar o gênero, que é o chamado epíteto de gênero. O segundo nome, ele vai delimitar a espécie. Tá? Então, epíteto de gênero e epíteto de espécie. Okay? O epíteto de gênero, ele sempre tem que vir em letra maiúscula, tá? Desculpa, com inicial maiúscula. Sempre começa com uma letra maiúscula. O segundo nome não começa com letra maiúscula, começa com letra minúscula. Outro detalhe, né, que o epíteto de gênero ele vai ser sempre um substantivo, enquanto o epíteto de espécie geralmente é um adjetivo. Tá bom? Muito bem. Então, o epíteto de gênero começa com letra maiúscula, epíteto de espécie, letra minúscula. Ah, professor, então quer dizer que para me referir a uma espécie, por exemplo, Homo sapiens, o sapiens ele é um epíteto de espécie, então só se eu falar só sapiens, já está certo? Assim, a pessoa já vai saber que eu estou me referindo a Homo sapiens? Não é bem por aí. Para você se referir a uma espécie, você tem sempre que usar os dois nomes, as duas palavras do nome. Por isso que é nomenclatura binomial, tá, gente? Então, sempre o nome da espécie tem que ser escrito com as duas palavras referentes àquela espécie lá, o epíteto de gênero e epíteto de espécie. Tá bom? Outra regrinha. O epíteto de gênero ele pode ser escrito sozinho, né? No texto, por exemplo, se eu quiser me referir a um ser vivo, né, sem especificar a espécie dele, não sei qual é a espécie, né, mas eu sei qual é o gênero. Tem como eu citar, né, como eu mencionar esse ser vivo, mesmo não sabendo o epíteto de espécie? Tem. É só a gente usar, né, a simbologia correta. Se eu quiser me referir a um ser vivo sem delimitar o epíteto de espécie, eu faço assim, eu coloco o epíteto de gênero, né, no caso canis, né, canis, gênero canis, e coloco essa abreviação aí, SP, ok? Canis SP, para me referir a um ser vivo sem especificar a espécie. Então aquele ser vivo pertencia ao gênero canis. Aquele fóssil pertencia ao gênero Homo, né, no caso do Homo sapiens, né? Ou pode ser um ancestral nosso, né, que a gente não sabe qual é a espécie, então a gente coloca gênero Homo, Homo SP. Ou, em outro caso a gente queira se referir a várias espécies de um determinado gênero, as espécies do gênero Canis, as espécies do gênero Homo, tá? As espécies do gênero Musca, né, Musca doméstica, enfim. Então, nesse caso, né, a gente não vai usar SP. Como a gente está se referindo a mais de uma espécie daquele gênero, aí a gente usa a abreviação SPP. Então, o gênero, o epíteto de gênero, nesses casos, ele pode ser escrito sem o acompanhamento do epíteto de espécie. Beleza? Agora, o epíteto de espécie, em hipótese alguma, pode ser escrito sozinho. Eu não posso falar da espécie humana usando só a palavra sapiens. Tá? Eu não posso falar do lobo falando só sobre lupus, né? Que o nome da espécie do lobo é Canis lupus. Então, essas são as regrinhas principais aí do sistema de classificação de Linneu. Tá?
Então vamos praticar um pouquinho aí com essa questão, tá? Da Unifesp. Dá uma olhada. Em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado são encontrados o pau-d'arco, né? Tabebuia serratifolia, a caixeta, né? Tabebuia cassinoides, e alguns ipês. Aí ele dá os nomes aí dos ipês, ó. Tabebuia áurea, Tabebuia alba, né? Cibistax anticifilítica, eita, é muito nome, né? O cipó de São João, Pyrostegia venusta, é também frequente naquela região. Então você tem aí, só para começar a conversa, quantos gêneros a gente mencionou? A gente mencionou o gênero Tabebuia, certo? O gênero Cibistax e o gênero Pyrostegia, né? Então são 3 gêneros aí, tá? Então já cancela a letra D e a letra E. Agora, quantas espécies tem aí? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies, né? Então são 3 gêneros e 6 espécies, letra C.